E vamos estar falando hoje sobre curados pelo Espírito Santo. Queremos trazer uma palavra de Deus para a tua vida com relação à ação do Espírito Santo em nós. O que o Espírito Santo, como ele age, ele nos cura, ele nos restaura. O Espírito Santo é Deus, precisamos entender tudo isso. Mas para começarmos e podermos mergulhar na palavra de Deus, eu quero te convidar nesse momento, vamos orar juntos. Feche teus olhos, coloque a mão no teu coração, abraça teu cônjuge, teu filho. Se você está sozinho, se abrace, é muito bom receber um abraço, nem que seja da gente mesmo. Ore e busque realmente a presença do Senhor. Se apresente diante dele. Senhor, nós estamos diante do Senhor. Queremos pedir e clamar agora pela presença do teu Espírito Santo na nossa vida e na nossa história. Fala conosco nessa noite, marca as nossas vidas, transforma os nossos corações, transforma a nossa mente, renova a nossa mente, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a nossa vida e para a nossa história. Pai, nós queremos apresentar a nossa casa, apresentar diante do Senhor a nossa família, queremos apresentar diante do Senhor os nossos traumas, as nossas dores e as nossas inquietações. Apresentamos isso diante do Senhor, mas mais do que apresentar, queremos ser curados pelo Senhor. Queremos realmente sermos levados pelo Teu Espírito Santo para um lugar de transformação, para um lugar realmente do alívio da nossa alma, que é junto com o Senhor. Então nos abençoa, fala conosco nessa noite, Pai, e marca a nossa história com experiências novas, sendo renovado a cada manhã pela presença do Teu Espírito Santo, que habita em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora você pode se assentar. Não esqueça de se inscrever se você não é inscrito no canal da IBBR. Compartilhe essa mensagem. Dê um like, é importante você dar um like. Também compartilhe para os teus amigos, teus familiares, para as outras pessoas. Nos sigam aí no Instagram. Também temos os pastores da igreja. Amém. Vamos então meditar um pouco na palavra de Deus com esse tema, curados pelo Espírito Santo. Vamos entender um pouco da obra restauradora do Espírito Santo, da obra dele, que ele é enviado por Jesus, quando Jesus vai voltar ao céu, depois que Jesus foi crucificado, ressuscitou. Então ele disse que o Espírito Santo viria e veio, e batiza, e nos batizou, e tem nos batizado, e batizou aquele povo lá atrás, mas ele vem com algo para nós fazermos, ou seja, o Espírito Santo ele vem nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E ele vem nos dar dons também para nós desenvolvermos o corpo de Cristo para a expansão do reino de Deus. O Espírito Santo, ele é Deus, ele tem um papel importantíssimo. Quando nós vamos para o Gênesis, nós já lemos lá, Gênesis 1, né? Do princípio a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. O Espírito Santo de Deus estava com Deus, estava com Jesus, ele é Deus. E eu quero meditar nessa noite com você, começando no livro de Lucas, capítulo 10, o médico Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25 de Lucas, diz assim a palavra do Senhor. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele foi conversar, dialogar com Jesus. E lhe perguntou, mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? Ele começa o diálogo fazendo uma pergunta para Jesus. E Jesus responde, o que está escrito na lei? Jesus responde com uma outra pergunta para aquele doutor da lei, para aquele perito da lei. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus, como você a lê? O que Jesus está perguntando aqui, como você lê a interpretação que você entende da lei? Então, o que o texto está nos dizendo aqui, Lucas está relatando que esse homem que começa a dialogar com Jesus, ele é um conhecedor da lei mosaica, ele conhece a lei. Quando ele se aproxima de Jesus e ele começa estabelecendo essa conversa com Jesus, ele sabe do que ele está falando, porque ele conhecia a lei, ele conhecia o Pentateuco, ele conhecia os cinco primeiros livros da Bíblia, a Torá. Então ele se apresenta diante de Jesus com algum questionamento. Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Essa é a pergunta que ele faz para Jesus. Então ele tenta estabelecer aqui um diálogo com Jesus, mas na verdade a intenção do coração daquele perito, daquele homem, daquele fariseu era tentar envergonhar Jesus, tentar dizer que Jesus não era mestre. E Jesus sabe disso, porque Jesus conhece os nossos corações, Jesus conhecia o coração daquele homem e conhece o meu e o teu coração. O que Jesus disse, e como você a lê, é muito mais do que conhecer a palavra. Temos que compreender a palavra, precisamos compreender o significado da palavra de Deus, o que está por trás. Quando a palavra de Deus ela é explanada, quando ela é explicada, os ensinamentos,
os princípios da palavra de Deus nós precisamos entender, mas nós precisamos compreender. Ele é um homem que era perito na lei, ele conhecia a palavra, mas ele muitas vezes não compreendia a palavra. Por isso ele vem com esse questionamento diante de Jesus, colocando Jesus à prova. E muitas vezes nós agimos assim. Eu, por vezes, faço isso e você também. Nós queremos questionar a autenticidade da palavra de Deus. O marido, às vezes, é assim dentro de casa, o cônjuge, o filho. Então se levantam pessoas que sempre vêm questionar o que a palavra de Deus diz, mas a Bíblia foi escrita por homens. Esse é um dos questionamentos que a gente mais escuta em gabinete e em atendimentos pastorais. As pessoas querem questionar a veracidade da palavra de Deus, porque eles conhecem a palavra, mas não compreendem a palavra. Nós precisamos ser compreendedores da palavra, precisamos compreender o ensinamento, guardar no nosso coração, mas praticar aquilo. É isso, em outras palavras, que Jesus está dizendo. Como você a lê? Como você lê a palavra de Deus? Qual é a compreensão que você tem da palavra de Deus? Continuando, Lucas 10, 27, ele respondeu. Agora ele vai responder para Jesus. Como Jesus faz a pergunta para ele, ele responde. Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e de todas as suas forças e de todo o seu coração e entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. E aí ele cita também Deuteronômio. Agora nós vamos para Deuteronômio. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Ele conhece, mas não compreende. Aquele perito da lei, ele conhece a palavra, porque ele cita a palavra para Jesus. Ele cita o Deuteronômio para Jesus, mas ele não conhece. Porque ele não compreende, ele apenas quer dizer conhece, mas não compreende, porque ele não vive. Porque compreender a palavra de Deus tem que me fazer a viver a palavra de Deus, a praticar a palavra de Deus. Quando eu tenho uma compreensão correta da palavra de Deus, eu vou desejar o quê? Praticar a palavra de Deus. O que temos vivenciado muitas vezes é que entendemos, mas não compreendemos porque não praticamos. Porque tentamos achar sempre alguma saída, alguma estratégia para dizer que aquilo está desatualizado, ou a palavra de Deus está desatualizada, ou a palavra de Deus não funciona mais. Eu quero dizer que a palavra de Deus continua funcionando na minha vida e na tua vida. Ela tem que ser a nossa bússola, ela é lâmpada para os nossos pés. Precisamos compreender os ensinamentos da palavra de Deus. É esse diálogo que está sendo estabelecido aqui entre Jesus e um perito da lei, um homem que conhece a lei, um homem estudioso. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Olha o que Jesus faz. Jesus começa fazendo um elogio para esse homem. Eu vejo que você conhece a palavra, você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Só que agora Jesus complementa. Viu como esse homem entende, mas não compreende? Porque Jesus fala para ele: faça isso que você vai viver e você vai herdar a vida eterna. Foi essa a pergunta que você me fez. Você responde corretamente. Por que você não pratica? E por que você não vive, então? Jesus poderia ter dito isso para ele. Mas ele, querendo justificar-se, olha só. Não satisfeito com a resposta de Jesus, ele continua agora a interrogar Jesus. Então ele tenta o quê? Se justificar. Perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram e se foram, deixando-o quase morto. Você sabe, mas não cumpre. Você compreende, mas não quer viver. Você entende a palavra, mas não bota em prática a palavra de Deus, porque o religioso é alguém que vai tentar se justificar. Esse homem, ele tenta se justificar diante de Deus. Ele recebe a palavra de Jesus: faça isso e você vai viver. E agora ele chega para Jesus: mas quem é meu próximo, Jesus? Então o religioso é sempre alguém que tenta se justificar, é uma pessoa que procura brechas dentro da palavra de Deus, ou na vida dela, ou no questionamento, ou no entendimento dela, para não cumprir aquilo que a palavra de Deus estabelece. Esse é o religioso, é a pessoa que está sempre se justificando. Ah, mas é porque a minha vida é difícil. Ah, porque o meu casamento está destruído. Ah, porque o meu marido e a minha esposa não vão para a igreja. Meu irmão, vá você para a igreja. Ore, busque. Ah, porque o meu marido não ora comigo. Ore você. Ore por você e ore por ele, enquanto ele não entende o papel dele. Ore por você e por seu filho. Enquanto o teu filho não quer orar, ore você. Pare de se justificar. A gente tenta sempre estar se justificando porque a gente não faz algo que a gente sabe que tem que fazer.
A gente sabe o que tem que compreender, a gente compreende o que tem que fazer, o que precisa ser estabelecido e já foi por Deus, mas a gente não faz. E a gente não faz e a gente tenta entrar numa negação de uma justificação que é a partir do outro. Eu não faço porque ele não faz. Eu não faço porque ela não faz. Pare de se justificar. Pare de ser o crente que se justifica em todos os momentos. A minha vida é difícil, eu estou desempregado. Gente, a vida não está fácil para ninguém. Todo mundo está perdendo gente que ama. Todo mundo está passando momentos difíceis. Muita gente está ficando doente. Muita gente foram contaminados pelo vírus, do coronavírus. Pessoas e crentes fiéis, homens de Deus, pastores, homens cheios do Espírito Santo, partiram, Deus recolheu. E nós ainda continuamos nos justificando diante da vida que nós estamos vivendo. Pare de se justificar. E comece realmente a praticar aquilo que você aprende. Continuando o texto de Lucas, aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. O que eu estou aprendendo aqui? O sacerdote ele vai se justificar, o levita vai se justificar, não posso tocar porque ele está quase morto. Eu não posso tocar em cadáver, então eu não posso ajudar esse homem. Esse é o religioso, esse é o homem que vê a necessidade, a mulher que vê a necessidade do outro, do seu companheiro, mas não tem piedade no coração, porque é um homem que não tem o Espírito Santo dentro do coração. Uma pessoa que não é cheia do Espírito Santo não vai ter compaixão do outro. Então é isso que está acontecendo aqui, porque o egoísmo é a força que domina a natureza do ser humano. Nós somos egoístas por natureza. Nós queremos tudo para nós e nós queremos o quanto antes. Tem que ser muito rápido as coisas, porque nós somos egoístas. O sacerdote demonstra aqui o egoísmo dele ao passar de lado e ver aquele homem sofrendo. Aquele homem com as suas feridas expostas, todo machucado ali, porque caiu na mão dos assaltantes, mas ele não tem uma compaixão. Ele acha que ele não tem responsabilidade com aquilo que está acontecendo. Porque eu sou religioso, porque eu sou um homem de Deus, então eu não posso me envolver. Pelo contrário, eu tenho que me envolver, eu tenho que cuidar, eu tenho que zelar pela vida das pessoas. E passa o levita da mesma forma. Isso vem como uma cadeia de hierarquia. Vem o sacerdote, vem o levita e ninguém se compadece com aquele homem. Então precisa passar um samaritano. Um homem que para o judeu não tinha valor, mas precisa passar o quê? Um samaritano. E olha, para entender o que está acontecendo e se dispor a ajudar. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está conversando com aquele perito da lei, agora ele vai para uma parábola para ilustrar o que ele quer ensinar. E muitas vezes Jesus usava parábolas para nos ensinar, então nós temos várias parábolas na Bíblia, aqui Jesus está usando essa parábola para nos ensinar sobre realmente nós nos preocuparmos e amarmos o nosso próximo. Jesus ensina para aquele perito da lei, olha quem é o teu próximo, quem agiu com compaixão. Pare de ser egoísta, nós somos muito egoístas, nós queremos as bênçãos só para nós, queremos a vida, queremos as vitórias somente para nós, não celebramos as vitórias dos outros, por isso nós somos egoístas, não ficamos felizes quando o outro passa no vestibular. Ah, mas eu me estudei tanto, pastor, para passar no vestibular de medicina. Aquele outro, meu vizinho, ele nem estudou, eu vi ele na rua brincando, correndo, soltando pipa, sei lá, fazendo o quê. E eu estava ali na frente dos livros, e ele passou e eu não passei. Está errado. Ele foi promovido, mas ele chegava atrasado no trabalho. O trabalho é às 8, ele chega às 8h10. O trabalho termina às 6, é 10:06, ele já está no vestiário trocando de roupa para ir embora, e ele agora está sendo promovido. E eu chego antes, eu saio depois e não estou sendo promovido. Nós somos egoístas. Ficamos apenas olhando para nós mesmos. Pare de olhar para você e comece a olhar para o que está acontecendo ao teu redor. Aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe, cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. O samaritano então demonstra o que é interesse pelo aquele homem ferido. Ele se aproxima, ele enfaixa as feridas, ele derrama o vinho, ele derrama o óleo para curar. Ele não satisfeito, ele coloca em cima do seu animal. Ele leva ele até a hospedaria. Chegando lá, ele coloca e deixa ele hospedado lá e chega para o dono da hospedaria, dá 2 denários e ainda diz, olha, cuide desse homem para mim.
E quando eu voltar, se ele tiver um gasto extra que esses 2 denários não cubram, eu ainda vou te pagar a diferença. É isso que ele está dizendo. Um homem realmente que tem compaixão no coração, um homem que é movido pelo amor, um homem que é movido pela manifestação do poder de Deus na sua vida, é um homem que se preocupa, um homem, uma mulher, é alguém que demonstra isso através das suas atitudes. Lucas, esse texto ele é maravilhoso quando ele fala sobre o bom samaritano. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Jesus faz uma pergunta, aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito da lei, Jesus lhe disse, vai, faça o mesmo. Jesus repete aqui, se você fizer isso, você respondeu corretamente, vai, viva isso. Agora Jesus está dizendo, vai, faça isso, ajude as pessoas, ame as pessoas, se preocupe com as pessoas. É isso que Jesus está dizendo. Que com as consolações que nós somos consolados, e nas nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. 2 Coríntios 1,4, eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Aquilo que você passa de dificuldade, talvez a tua dificuldade no casamento, num relacionamento, num desemprego, numa enfermidade, eu quero dizer que Deus vai usar isso para você, ser usado para consolar outras pessoas num futuro muito próximo. Você vai testemunhar do amor e da grandeza de Deus na tua vida e do cuidado de Deus e da manifestação da presença do Espírito Santo. E isso vai te levar para um lugar de cura. E depois que você for curado, Deus vai usar essa tua cura. Ele vai usar para curar outras pessoas, para derramar esse mesmo bálsamo, esse mesmo vinho, esse mesmo óleo sendo derramado sobre outras pessoas para alcançar outros corações. É isso que você precisa entender. É isso que Jesus está dizendo, que há momentos em que nós somos o viajante, e em outros momentos nós somos o samaritano. Vai existir momentos na minha vida que eu sou o viajante, que eu preciso desse óleo de cura na minha vida, mas tem momentos que eu vou ser o samaritano, eu vou ser usado por Deus para curar pessoas. Em qual desses momentos você está vivendo hoje? Você é o viajante ou você é um samaritano? Você é alguém que precisa de cuidado ou você é alguém que já está apto para cuidar de pessoas e cuidar de outras dores de outras pessoas? Eu quero falar rapidamente com você 3 situações aqui. Em primeiro lugar, tratando as feridas, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Lucas 10, 34. As feridas do viajante estavam à mostra. O que nós estamos percebendo aqui? Ele estava ferido, ele estava machucado, provavelmente estava deitado, caído no chão. E agora esse viajante chega e leva esse homem, esse samaritano chega e pega esse viajante que está todo ferido, e ele tem esse ato de amor, e ele olha aquelas feridas que estavam todas às mostras, hematomas no corpo, talvez sangrando na cabeça, no nariz, na boca. As pernas, a gente não sabe. O que ele está nos ensinando aqui? Ele se aproxima e enfaixa as feridas daquele homem. Nós não devemos expor as feridas das pessoas. Pare de expor as feridas dos outros. Pare de expor a tua própria ferida. Muitas vezes nós expomos as nossas feridas, muitas vezes nós expomos as feridas dos outros, porque é o meu marido, é porque é a minha esposa, é o meu filho. Falamos mal das pessoas. Pare de falar o que esse homem está fazendo, esse samaritano. Ele se preocupa em proteger a ferida, não expor a ferida. Muitas vezes nós queremos expor os defeitos das pessoas, porque nós queremos nos esconder através disso. Então, quando as pessoas estão olhando para mim, eu não quero que elas olhem para mim, eu aponto o defeito do outro, eu aponto a ferida do outro. O samaritano não faz isso, pelo contrário, ele derrama o óleo, ele derrama o vinho, e ele pega agora faixas, e ele vai enfaixando agora, ele vai o quê? Enfaixando aquelas feridas, para que aquelas feridas possam ser curadas na vida daquele homem. Precisamos ser homens e mulheres, pararmos de expor as feridas e cuidarmos das feridas das pessoas, enfaixarmos as feridas das pessoas. Mas nós gostamos muitas vezes de expor as feridas dos outros, porque nós nos escondemos das nossas próprias feridas, não enfaixamos as nossas, queremos nos esconder atrás das nossas feridas. Então ele aproximou e enfaixou. O samaritano, então, ele envolve as feridas daquele homem. Quando temos vínculo com as pessoas, nós nos envolvemos com as suas dores.
Quando nós somos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, não tem como alguém chegar e contar sua ferida, contar o seu problema, a sua dor, a sua inquietação, e isso não mexer comigo, e eu não querer ajudar, eu não querer estender a mão para aquela pessoa. Por quê? Porque a ferida dela, se eu estabeleço um vínculo com ela, aquela ferida passa realmente, eu começo a sentir a dor daquela pessoa, a angústia daquela pessoa. Ligar as feridas, estar conectado com as pessoas. Quando ele enfaixa as feridas, ele está o quê? Ligando aquelas feridas. Nós temos que pessoas que ligam as feridas, mas não ligar para estabelecer mais feridas, mas ligar elas para elas serem curadas, através do bálsamo de cura de Deus. Há um bálsamo em Gileade de cura. O Espírito Santo quer te curar nessa noite, Ele quer curar as tuas feridas nessa noite. Precisamos tratar as feridas, precisamos enfaixar as feridas, precisamos orar pelas nossas feridas, sim, emocionais, espirituais, mas nós precisamos tratar, precisamos ligar essas feridas novamente, aonde elas foram desligadas, teve um corte ali, precisa ser religado, precisamos estar ligados novamente em Deus. É isso que esse samaritano nos ensina. É isso que ele tem me ensinado. É um homem que se preocupa em tratar feridas. Só ele cura os de coração quebrantado e cuida de suas feridas. Em algumas outras traduções, o Salmo 147 vai falar que ali, em vez de cuida, diz que enfaixa as nossas feridas. Só ele cura os de coração quebrantado e enfaixa as suas feridas e cura as suas feridas. Salmo 147, 3. Nós podemos entender que esse samaritano aqui é o próprio Deus que cuida das minhas feridas, é o próprio Jesus que cuida das tuas feridas, é Ele que cuida, é Ele que enfaixa as nossas feridas, é Ele que derrama o óleo de cura sobre nós. É o próprio Espírito Santo. Deixe Deus curar e cuidar das suas feridas, entregue nas mãos dEle as suas dores. Pare de carregar as tuas feridas, pare de expor as tuas feridas, pare de mostrar as tuas feridas, mostre somente para Deus, mostre somente para aquele que tem poder para curar as tuas feridas, para enfaixar as tuas feridas e derramar o óleo sobre elas. Jesus sabe onde está doendo. Aquele samaritano, quando ele se aproxima do viajante, ele sabe onde é que está doendo, porque aquelas feridas estavam à mostra, então ele vai enfaixar onde? Onde estavam as feridas. Mas existem feridas que estão na alma, existem feridas que estão dentro do coração, existem feridas que são internas, elas não estão à mostra porque elas não são físicas, mas elas são emocionais. Precisamos entender, Jesus, Ele é o remédio para a sua vida, Jesus Cristo é o remédio para a sua vida. Para curar qualquer ferida, seja emocional, espiritual, seja física. Mas uma coisa é importante, precisamos liberar pessoas da nossa vida que estão presas a nós. Pessoas que estão presas no nosso passado, que nós nunca liberamos perdão e não liberamos elas. Muitas feridas emocionais, muitos aprisionamentos espirituais são decorrentes da falta de perdão, porque nós prendemos pessoas, nós não liberamos pessoas no nosso passado, pessoas que nos feriram ou que nós ferimos. Você precisa liberar essas pessoas, para que você pare de sentir essa dor, para que o bálsamo, para que o remédio de Jesus Cristo faça efeito no teu organismo, faça efeito na tua alma e te cure. Ele quer te curar. Ele deseja tratar as tuas feridas. Farei cicatrizar o seu ferimento. Quem faz cicatrizar o ferimento é o próprio Deus. Farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas. Declara o Senhor. Olha a declaração que Deus está fazendo nessa noite para você que me escuta. Eu vou curar e vou curar as suas feridas, declara o Senhor, porque a você, Sião, chamam de rejeitada, aquela por quem ninguém se importa. Você que está aí me escutando nessa noite, que se sente rejeitado, rejeitada, você que diz que ninguém se importa, eu quero te dizer uma coisa: Jesus te ama, Ele se importa com você, Ele morreu por você, Ele quer te restaurar, Ele quer te curar e Ele quer cicatrizar o teu ferimento. Nessa noite, Jesus Cristo se importa com você, Ele restaura nossas feridas, sara a nossa rejeição, pois Ele, o Senhor, te ama. Ele se importa com você, Ele deseja curar a tua rejeição. Você que foi rejeitado, você que está sendo rejeitado, você que se sente rejeitado, eu quero te dizer que está aqui, nessa noite, aqui na igreja, mas também está aí na tua casa, alguém que não te rejeita, alguém que jamais te rejeitou. Pelo contrário, Ele te ama e te ama com amor que nós não conseguimos dimensionar, porque Ele entrega a sua vida por você, para te salvar, para te curar. Esse é Jesus, esse é o Nazareno, esse é o Filho de Deus.
Lance agora sobre os pés da cruz todo sentimento de rejeição, todo sentimento de abandono que você vem carregando durante os teus anos de vida, talvez meses ou dias ou talvez anos. Lance agora aos pés da cruz, porque Ele vai curar a tua rejeição. Você, mulher que foi abandonada, que se sente rejeitada, teu marido já saiu de casa, já está com uma amante, já está vivendo com outra mulher, já casou com outra mulher. Lance agora esse sentimento de rejeição aos pés da cruz, porque Jesus vai te curar, e Ele está te curando, porque o óleo dele está sendo derramado sobre a tua vida e sobre a tua casa nesse momento, porque Ele te ama, porque Ele se importa com você. Mesmo que ninguém se importe com você, Jesus se importa com você. Nós nos importamos com a tua dor, nós nos importamos com você. A Igreja Batista do Bom Retiro se importa com você, mas muito mais do que nós, Jesus se importa com você. E Ele te ama. Ele te ama. Tratando as feridas escondidas. Eles tratam a ferida do meu povo como se não fossem grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Jeremias 6,14. Existem feridas que estão dentro do nosso coração, estão dentro da nossa alma. Eles tratam a ferida do meu povo como se não fosse grave. Muitas vezes as pessoas nos tratam as nossas feridas como se não fossem coisas graves. Pode não ser grave às vezes para você, mas é grave para o outro. Porque é ele que está vivendo aquele momento, é ele que está vivendo aquela dor, é ele que está vivendo aquela ferida. Tentamos ocultar dizendo que está tudo bem, perguntamos para as pessoas se está tudo bem, mandamos mensagem de WhatsApp, falamos com as pessoas e elas dizem, está tudo bem, pastor, quando a gente sabe que não está. Mas elas tentam esconder as suas feridas, elas tentam esconder as suas disfunções, porque elas não querem expor aquilo, porque elas não querem ser tratadas naquele momento. Mas para ser tratado você precisa dar o quê? Nome à sua dor. A cura começa quando você dá nome à sua dor. Aquele viajante foi assaltado. Ele caiu na mão de malfeitores, homens violentos que bateram nele, que roubaram ele. A ferida dele todo mundo estava vendo. Mas quando ele começou a ser curado, quando aquele samaritano chega e derrama óleo e agora enfaixa as suas feridas. Então é a mesma coisa conosco. A cura tem início quando damos nome à nossa dor. Você precisa dar nome à sua dor. Pastor, a minha dor é o abandono. A minha dor foi o abuso físico, o abuso emocional. A minha dor é a rejeição. A minha dor foi o aborto. Foi um espírito de morte. A minha dor porque eu não me sinto amada, a minha dor me prende, então dê nome à sua dor e jogue essa dor para fora. Diga para Deus qual é o nome da sua dor, confesse, diga, Deus, está doendo aqui, porque Ele conhece as tuas feridas, Ele cicatriza as tuas feridas, Ele cura as tuas feridas. Ele é Jesus, que cura as nossas feridas, que cura as nossas dores. Tratando então as feridas escondidas, o poder do Espírito Santo para curar. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade, 2 Coríntios 3,17. Somente homens cheios do Espírito Santo podem ser usados para curar pessoas. Eu quero que você entenda isso, somente homens e mulheres cheios do Espírito Santo podem ser usados por Deus para curar pessoas. Nós já lemos isso lá no texto de Coríntios, onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade para a ação poderosa e restauradora dele na sua vida. Ele quer restaurar a tua vida, mas para ele restaurar, ele precisa estar vivendo com você. Você precisa convidar, porque o Espírito Santo tem todo o poder para curar, para transformar, para renovar, para trazer vida naquilo que estava morto, para trazer vida naquilo que estava cheirando mal já. Aquelas feridas daquele viajante que estavam expostas, daqui a pouco ia começar a cheirar mal aquelas feridas, porque bichos iam querer sentar, moscas, sei lá o que mais, insetos iam querer chegar perto daquelas feridas, por isso que foram enfaixadas aquelas feridas e derramado o óleo de cura, para que não infeccionasse. O que acontece? Muitas vezes deixamos infeccionar as feridas da nossa alma, não falamos ela para ninguém, não falamos nem para Deus, e daí infecciona. E daí nós queremos a cura. Eu quero te dizer que o Espírito Santo de Deus vai te curar. Mas para Ele te curar, você tem que dar liberdade para que Ele possa agir na tua vida. Dê liberdade para o Espírito Santo agir na tua vida nessa noite. Porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. 1 Tessalonicenses 1,5. O poder de Deus em ação através do Espírito Santo.
O poder de Deus é liberado, é transformador, o poder transformador do Espírito Santo, e ele é liberado pelo Espírito Santo para transformar, para curar, através do que? Da ação dele, da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Por isso que o poder do Espírito Santo para te curar nessa noite, ele precisa ser invocado, acionado, liberado, e ele é liberado no céu, mas nós devemos clamar, nós devemos buscar, nós devemos desejar a presença dele em nós, para que podermos ser curados pelo poder dele, transformador do Espírito Santo. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas, de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus, demonstração do poder de Deus, 1 Coríntios 2, 4, 5, mas revelando o que? No poder de Deus, demonstrar o poder de Deus que está em nós. Nós precisamos acreditar que dentro de nós está o Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em nós, e ele nos capacita, e ele nos enche, e ele nos fortalece, mas ele também nos dá o poder dele. Ficar em Jerusalém para receber o poder que vai descer do alto. Nós recebemos essa visitação, nós recebemos o poder. Revela o que? O poder do Espírito Santo. A minha vida e a tua vida precisam revelar o poder do Espírito Santo. Precisamos revelar o poder dele no meio da igreja. A manifestação dele mostra o que ele pode fazer no coração do ser humano. O que está sendo revelado aqui, a demonstração do poder dele, mostra o que ele, o Espírito Santo de Deus, pode fazer no coração do ser humano. O que o Espírito Santo está fazendo na tua vida? O que o Espírito Santo pode fazer na tua vida? Ele pode fazer qualquer coisa. Mas precisamos entender, precisamos realmente buscar a presença do Espírito Santo. Precisamos cultivar a presença dele em nós, na nossa vida. O que percebemos é que pessoas hoje em dia, nós muitas vezes queremos uma resolução, resolver a nossa dificuldade, resolver o nosso problema. Mas muito mais que resolver problemas, que te curar emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, o Espírito Santo quer viver com você. Ele deseja guiar a tua vida, guiar os teus passos, te dirigir. E o caminho que ele nos conduz é um caminho para a eternidade. Esse é o papel do Espírito Santo na minha vida e na tua vida, ele nos conduz para a eternidade. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo, olha só, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus, Atos 4:31. Recebemos coragem para enfrentar as dificuldades. O poder dele se manifesta em nós e ele nos enche de coragem para enfrentar as dificuldades, para enfrentar a separação, para enfrentar um divórcio, para enfrentar uma perda, para enfrentar uma enfermidade. Algo que vem para roubar a nossa paz, a nossa alegria. Então nós recebemos o quê? Coragem, porque nós somos cheios do Espírito Santo, e nós vamos anunciar com coragem o quê? A palavra de Deus com ousadia. Somos guiados e orientados pela ação do Espírito Santo. No dia do Pentecoste ali, ele se revela, e ele batiza aquele povo, aqueles homens, com o Espírito Santo, ele enche com o Espírito Santo para quê? Ele traz orientação, mas ele também traz coragem para aquilo que ia acontecer, porque a perseguição já estava acontecendo sobre a igreja, Jesus não está mais aqui, mas agora os discípulos estão cheios do Espírito Santo, e isso traz coragem. Eu quero te dizer que o Espírito Santo te enche de coragem. Coragem não para você sair a 200 por hora com o teu carro, não é essa coragem que eu estou falando, isso aí nem é coragem. Coragem para viver e experimentar algo novo de Deus, coragem e ousadia para anunciar e demonstrar o amor de Deus para as outras pessoas que estão ao teu redor. Começando em Jerusalém, começando na tua casa, você precisa começar a se manifestar dele dentro da tua casa. Mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos 1:8. O poder de Deus é liberado pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo vem e desce naquele lugar, naquela casa, e enche aqueles homens, desce naquela igreja, e enche aqueles homens e mulheres com o poder agora, em nome de Jesus, e eles são o quê? Batizados agora pelo Espírito Santo. Para quê? Para uma missão, para uma função, para ser testemunha em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Tem que entender que o domínio do poder é dele e deve ser usado para a glória dele.
Muitas vezes nós queremos ter a manifestação do Espírito Santo porque nós queremos ser reconhecidos. Você ainda não entendeu nada, eu ainda não entendi, não é nada, não tem nada a ver conosco. O domínio do poder é dele, porque ele é o poder, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Ele é o poder, é ele que controla, o domínio do poder é dele, e deve ser usado para a glória dele, deve ser usado para a manifestação do poder dele. Por isso que ele traz capacitações, por isso que ele nos batiza, por isso que ele nos dá dons. Para o quê? Para o crescimento, para a expansão do reino, para o crescimento do rebanho, para o cuidado do rebanho. O poder não é meu, o poder não é teu, o poder é do Espírito Santo. Nós somos apenas o canal por onde o Espírito Santo se manifesta. E ser o canal já é muito bom, porque o poder é dele, então é ele que vem com esse poder. O domínio do poder é ele que libera esse poder. Mas esse poder, ele precisa ser acionado. Porque você sabe, aí na tua torneira, se você for agora aí na tua pia, seja da cozinha, do banheiro, onde tem uma torneira, e você sabe que tem água ali. Só que a torneira retém aquela água. Você sabe que o cano está na parede, você não está vendo o cano, mas você sabe que o cano está ali e ele está trazendo a água. Eu sei que o Espírito Santo habita em mim, mas eu preciso liberar, deixar o Espírito Santo agir na minha vida. O que acontece? Muitas vezes nós ficamos retendo a ação do Espírito Santo em nós. Abre a torneira da tua vida, vai lá na tua cozinha agora, abre ali a tua torneira, você vai ver que vai correr a água. A água vai sair porque a água está retida pelaquela torneira. Nós muitas vezes retemos a ação do Espírito Santo na nossa vida e na nossa casa. E queremos viver experiências com Ele. Entenda, Ele é o poder, você não é o poder. Nós apenas somos usados para a glória e para a manifestação dEle, porque o poder é dEle. Em terceiro lugar, frutos gerados pelo Espírito Santo. Entendemos então que nessa noite que o Espírito Santo, ele libera o poder dele sobre nós, ele nos batiza, ele nos enche com dons espirituais para que nós possamos ser usados realmente na obra de Deus, mas o fruto é gerado pelo Espírito Santo na minha vida e na tua vida, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 e 23. O fruto do Espírito só pode ser desenvolvido por pessoas que vivem e andam com o Espírito. Eu vou repetir para você. O fruto do Espírito só pode ser desenvolvido por pessoas que vivem e andam com o Espírito. Se você não andar e não viver com o Espírito Santo, o fruto não vai se desenvolver na tua vida. Não vai desenvolver. O fruto é do Espírito e não é do homem. O fruto é dele. O fruto do Espírito é. O fruto é do Espírito, não é meu, não é teu. Nós apenas temos que viver nesse Espírito, para quê? Para que nós possamos demonstrar e gerar esse fruto que Ele gera dentro de nós. O fruto do Espírito, Ele é o dono do fruto. Não tente se apropriar do fruto que não é teu. O fruto é do Espírito, você só tem que viver e andar nesse fruto. Para a manifestação do poder dEle, para a glória dEle, para a exaltação dEle, para bendizer o nome de Deus, para exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós somos gerados pelo Espírito Santo de Deus. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Gálatas 5, 24 e 25. Viver no Espírito, ter vida, estar com vida plena somente em Deus. Então, se você quer ter vida, se você não está vivendo, é porque você não está vivendo talvez com a direção do Espírito Santo, porque nós só temos vida nele. E a vida plena somente em Deus é através do Espírito de Deus, do próprio Espírito dele. Andar no Espírito se refere ao nosso estilo de vida. Devemos buscar o que? A santidade. Devemos buscar uma vida de santidade. Devemos sim todos os dias. Temos que pagar o preço da santidade, de nos afastarmos do pecado, da maledicência, da fofoca, da mentira, e vivermos uma vida de santidade. Buscarmos o Senhor, porque daí vai ser gerado em nós o fruto do Espírito. Porque o fruto é dele, como eu te falei, mas nós precisamos viver e andar com ele para experimentarmos o fruto dele, para experimentarmos o poder dele. Nós precisamos viver e andar com ele. Não tem como eu viver, não tem como eu experimentar o poder do Espírito Santo sem andar com o Espírito Santo, sem viver com o Espírito Santo, sem caminhar com o Espírito Santo. Eu não vou experimentar o fruto se eu não estiver vivendo com o Espírito Santo, deixando ele agir e habitar dentro de mim.
Frutos gerados então pelo Espírito Santo. Vocês não sabem que são santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vocês. 1 Coríntios 3,16. O Espírito Santo habita em você. Diga aí, o Espírito Santo habita em mim. Diga mais forte, pode botar aí no chat da igreja, o Espírito Santo de Deus habita em mim. O fruto precisa ser visto na sua vida. Você não precisa mostrar, você não precisa, quer dizer, falar, porque as outras pessoas vão ver. Não é eu que vou ver o fruto, mas são as outras pessoas que estão ao meu redor, que veem o fruto do Espírito na minha vida. Eu não preciso falar que eu amo as pessoas, eu preciso amar as pessoas, porque as pessoas vão ver e vão dizer, ele tem o Espírito, esse homem tem o fruto do Espírito, essa mulher é uma mulher que tem o fruto do Espírito, porque ele tem morada em nós, ele habita dentro de nós, é isso que o texto está dizendo. Quem vai reconhecer os frutos na tua vida são as outras pessoas, elas precisam reconhecer os frutos do Espírito na tua vida. Quais são os frutos que nós temos mostrado para as outras pessoas? Quais são os frutos que as pessoas têm visto na nossa vida? Melhor, corrigindo a pergunta. Quais são os frutos que as pessoas têm visto na tua vida? Tem visto algum fruto? Nós devemos pensar. E não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo, Efésios 5, 18 e 20. Temos que querer e deixar o Espírito nos dirigir, precisamos ser dirigidos pelo Espírito Santo. Pare de tentar viver a vida do teu jeito. Pare de tentar dar jeito para tudo. Pare de tentar resolver tudo no teu braço, na tua força. Comece a perguntar para o Espírito Santo de Deus o que Ele quer que você faça. Comece a perguntar para o Espírito Santo de Deus o que Ele deseja fazer na tua família. Comece a perguntar para Ele se a tua vida tem demonstrado as pessoas que estão perto de você, talvez o teu cônjuge, teus filhos têm visto o fruto do Espírito na tua vida, os teus pais têm visto o fruto do Espírito na tua vida. Comece a perguntar para eles se as pessoas que estão caminhando com você, as pessoas que te amam, elas conseguem perceber a manifestação do fruto do Espírito na tua vida. Temos que querer, temos que deixar o Espírito Santo dirigir as nossas vidas. Aproximou-se, eu quero voltar agora para o encerramento, já estamos indo para o encerramento, eu quero voltar agora para o texto de Lucas 10, 34. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal e levou para uma hospedaria e cuidou dele. Ele não cuida somente nesse primeiro momento. Ele não apenas enfaixa as feridas daquele viajante, ele não apenas derrama o óleo e o vinho numa vez só, não. Ele conduz aquele homem até a hospedaria e ele continua a cuidar daquele homem. O que eu aprendo nesse texto? Não basta apenas eu cuidar por uma parte, por um tempo, eu tenho que cuidar até a pessoa estar totalmente curada. Nós devemos cuidar das pessoas, até elas estarem totalmente curadas, até elas conseguirem caminhar com as suas próprias pernas. Aproxima-se. Precisamos desenvolver vínculos com as pessoas. Então aquele homem já tinha passado ali, o sacerdote já tinha passado de lado, o levita já tinha passado de lado, agora chega o samaritano e não passa de lado. O samaritano, ele se aproxima daquele homem que está caído ali. Então ele enfaixa agora aquelas feridas. O que é enfaixar as feridas, pastor? Ele protege as feridas, ele não fica mais expondo ao sol, à chuva, ao tempo, aos insetos, não. Agora ele protege aquelas feridas enfaixando e derramando do bálsamo de cura sobre a vida daquele homem. Como que ele faz isso? Ele derrama do amor de Deus. Aquele homem, ele dá uma grande lição para nós. Ele derrama do amor de Deus. Ele não tinha obrigação nenhuma com aquele viajante. Mas ele tinha uma obrigação com Deus. Ele tinha o temor de Deus no coração dele. E quando ele entende que ele ama a Deus e que amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amará o teu próximo como a ti mesmo. Aquele homem entende esse mandamento. E agora não apenas ele entende, mas ele compreende, e quando ele compreende, agora ele coloca em prática aquele mandamento. Quando ele vê aquele homem caído, ele tem um gesto de amor, ele tem um gesto de compaixão, ele cuida até as feridas serem totalmente cicatrizadas. Quem faz isso comigo e com você? O próprio Deus faz isso na nossa vida. Ele cuida das nossas feridas, ele cicatriza as nossas feridas até sermos totalmente curados por ele.
até a nossa vida ser totalmente transformada, até nós nos colocarmos de pé novamente e conseguirmos andar com as nossas próprias pernas. Ele cuida de nós, Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado de mim, Ele continua cuidando de nós. Ele não nos abandonou, Jesus não nos abandonou. Frutos gerados então pelo Espírito Santo. Quem você é hoje, o viajante ou o samaritano? Quem você é nessa noite? Você é um viajante, aquele que está precisando de ajuda, o viajante tem suas feridas expostas, está com as suas dores, toda a humilhação, todo o sofrimento, todas as suas angústias, o desespero. Ele está ali, caído no chão. E o samaritano quem é? Aquele que protege as feridas, é aquele que cuida, que passa remédio, que tem compaixão, o coração cheio de amor. Quem você é nessa noite, eu quero te perguntar. Você é o viajante que precisa de cuidados, ou você é o samaritano que vai ajudar a cuidar? Quem você é? Se você é o viajante, deixe ser cuidado por Deus, deixe as pessoas te cuidar assim. Se você hoje é o samaritano, continue cuidando de pessoas, mas você que hoje está no lugar aqui do viajante, que está aí com as tuas feridas expostas, agora receba a cura do Senhor, receba o bálsamo de cura e passe a ser alguém agora curado para ajudar a cuidar de outros viajantes que chegarão na mesma situação que você chegou. Precisa de cura ou pode ajudar a curar? Quem você é nessa noite? Eu quero que você reflita sobre essa passagem. Leia depois Lucas capítulo 10. Leia todo o capítulo, se quiser. Releia novamente, depois que terminar esse culto, amanhã. Releia essa passagem. Pergunte para Deus quem você é. Se você hoje está no papel do viajante ou está no papel do samaritano. Se você é o viajante, Deus vai te curar. Eu creio que Deus já está te curando. Deus está derramando um bálsamo de cura sobre a tua vida. Mas se você é um samaritano, Deus está te sustentando para você continuar cuidando de pessoas. Não desista, não pare. Não deixe de cuidar de pessoas. Continue caminhando com Jesus. Você é alguém que precisa de cura ou você é alguém que pode ajudar a curar pessoas? Eu quero orar com você. Curados pelo Espírito Santo de Deus. Essa noite é noite de cura para a tua vida. Cura física, cura emocional e cura espiritual. Você que se sente como esse viajante, humilhado, envergonhado, rejeitado, abandonado, desanimado, desprotegido. Você que se sente como esse viajante. Os intercessores estão aí no chat da igreja, nós vamos orar por você agora. Coloque aí, Deus está usando os homens e mulheres de Deus agora aí nesse chat para liberar uma palavra de cura sobre a tua vida. Recebe a cura do Senhor agora em nome de Jesus sobre a tua vida. Recebe a cura do Senhor sobre as tuas emoções. Recebe a cura do Senhor agora na tua vida espiritual, na tua vida física. Recebe a cura do Senhor. Mande embora agora toda depressão, toda angústia, toda dor da alma, toda enfermidade, todo câncer. Mande embora agora toda Covid, em nome de Jesus, mande embora agora toda febre, toda dor de garganta, toda doença nos ossos, toda doença no sangue. Em nome de Jesus, Jesus está curando agora as nossas vidas, Jesus está nos curando. Ele é o samaritano que cuida de nós, Ele é o bom samaritano, aquele que cuida das nossas feridas. E eu quero orar por você. Eu quero orar e quero liberar uma palavra de bênção agora sobre a tua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo, obrigado por essa noite, Pai. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Pai, agora nos leva para um lugar de cura do Teu Espírito Santo. Queremos ser curados pelo Espírito Santo de Deus. Cura agora, Pai, o físico do Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Pessoas, ó Pai, que estão com feridas na perna, feridas no estômago, Senhor, esteja sendo curada agora em nome de Jesus. Pessoas, ó Pai, que são soropositivas, estão sendo curadas em nome de Jesus, eu creio. Pessoas com doenças nas vias urinárias, nos rins, estão sendo curadas agora pelo poder do nome de Jesus. Pessoas com enxaqueca, dores na cabeça, Pai. Pessoas agora, Pai, em nome de Jesus, com tumores, vão ser curadas agora em nome de Jesus. Estão secando agora tumores agora, Pai, em nome de Jesus. Eu libero uma palavra de cura. Cura física agora do Teu povo. Pessoas, ó Pai, que têm enfermidades, ó Pai, no seu corpo físico, estão sendo tocadas agora em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Pessoas agora que estão sendo curadas também emocionalmente, eu creio, pelo poder do Evangelho, pelo poder da cura, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo que está manifestando. Todo espírito de depressão, de rejeição, de abandono, de engano, de prostituição, de adultério, de mentira, nós repreendemos agora em nome de Jesus, sai dessas casas. Todo espírito de rebelião,
Espírito de rebelião, sai agora em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, sai agora em nome de Jesus. Espírito de loucura, sai agora em nome de Jesus. Espírito de encantamento, sai agora em nome de Jesus. Espírito de sedução, sai agora em nome de Jesus. Dessas casas, Pai, cura agora, Pai. Cura a depressão. Cura agora, Pai, em nome de Jesus. Traz ânimo, traz esperança, Pai. Traz fé, traz alegria. Tira toda a tristeza, toda a angústia, agora bata em retirada, em nome de Jesus, saia dessas vidas. Cura emocionalmente o teu povo, Pai, cura o teu povo também espiritualmente, Senhor, em nome de Jesus nessa noite, Pai. Nós cremos na cura pelo Espírito Santo de Deus, recebemos a cura do Senhor, Pai. Nessa noite o Senhor está nos levantando, Pai. Não somos mais aquele viajante, Pai, que estava largado com as suas feridas expostas. Não, o Senhor veio e derramou do óleo de cura agora sobre as nossas feridas e nós estamos sendo curados. O Senhor nos enfaixou as nossas feridas e nós somos curados pelo Senhor. E o Senhor está nos levantando agora, Pai, como um exército, Pai, como um povo que vai ajudar a curar os outros que vão chegar agora, Pai, todos machucados e feridos, ó Pai, pelas dores e sofrimentos das suas escolhas. Ó Pai, em nome de Jesus, eu abençoo o teu povo, Senhor. Muito obrigado por esse tempo, Senhor Jesus. Obrigado por essa noite. Marca a nossa vida. Cura a nossa vida, Pai, em nome de Jesus, para que possamos viver o fruto do Espírito, Deus, na nossa vida e na nossa história. Eu abençoo cada vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.